Vamos lá, gente. Segundo parágrafo, né? Vamos colocar essa análise rapidamente aqui. Cheguei no segundo parágrafo. O que é que tem que fazer? Não esquecer minha tese. Ó. Tá aqui, ó. Minha tese tá aí certinha, duas partezinhas que eu vou usar no primeiro, no segundo parágrafo e no terceiro, né? Certo. Eu vou decidir qual parte da minha tese eu vou usar. Ou se essa parte escura, azul escuro, ou essa parte aqui em azul claro, né? A dica que eu dou é que geralmente você usa aquele argumento que você acha que talvez você não desenvolva tanto, né? Que você não é tão forte. E deixe o outro argumento mais forte que você vai saber falar mais para o final, certo? Porque é lógico, né? Você deixa o final por último. Se bem que isso não influencia, né? Você poderia começar pelo melhor, ir pro piorzinho, que você não domina tanto, e terminar. Isso não. Só é uma coisa estética, né? Do texto. Mas vamos lá. Cheguei no segundo parágrafo. O que é que tem que fazer? Primeira coisa é lembrar da minha tese. O que é que eu estou defendendo? Quais são as duas partes que eu estou defendendo? E eu tenho que citar agora o argumento, levantar uma parte dessa tese, né? Ó, em primeiro lugar, ó, o que é que tem que fazer? Segunda coisa é usar o conectivo para você iniciar a discussão, né? Para você não iniciar exatamente a discussão, mas assim, para você colocar em rosto que é o conectivo, para você continuar, dar continuidade ao texto. Lembra? Você começou o texto, ele agora vai para o meio, né? Ele vai ter que continuar, certo? Então, o conectivo é muito importante. Você pode usar em primeiro lugar, em primeira análise, esse, em primeiro lugar, ele é muito clichêzão, assim, é muito batido, muito usado. As pessoas criticam, né? Mas eu adoro porque ele faz o que ele tem que fazer. Não se preocupe com a qualidade do se é batido ou não, certo? Porque é o que é, né? Ele não está fazendo direitinho aí. Você poderia colocar um outro. É um que está ficando clichê também, em primeira análise. Poderia, né? Um ou qualquer outro, né? Tem uma tabelinha que tem vários que eu postei no grupo, tem vários conectivos para iniciar o segundo parágrafo, né? Vamos lá. Coloquei o conectivo, me livrei, né? Já juntei a introdução com que eu vou continuar o texto, né? Aí eu jogo o meu argumento. Ó. É preciso usar métodos específicos de construção textual. Aí, ó. Esse argumento é o argumento um. Ele faz referência à parte azul escura aqui da minha tese. Então, eu estou dizendo que é preciso usar métodos específicos de construção textual. Então, agora eu tenho que defender isso. Gente, então tá na mente, né? Simples. Coloca o conectivo para introduzir, para começar o segundo parágrafo e coloca a primeira ou a segunda parte da sua tese. Você levanta a sua tese. Você disse isso, né? Agora você tem que comprovar. E qual a estrutura que você pode usar para comprovar isso? Eu faço assim, ó. Eu levanto o argumento aqui, dou um exemplo do argumento, depois eu dou uma consequência do argumento e depois, se eu não terminei, eu adiciono outra coisa. Outro exemplo para provar o próximo argumento, um novo argumento que eu vou colocar, ou para continuar aquele mesmo argumento que eu estou defendendo, né? Assim, na verdade é o seguinte, eu acho que o interessante é você não colocar dois argumentos. Na verdade, eu falei besteira aqui, gente. Vou grifar o argumento aqui, eu vou colocar em parte azul escura, beleza? Azul escuro. Isso daqui, ó, é o argumento 1 que você levantou. Você não pode abandonar isso daí. Não vá colocar outro argumento por cima. Não faz sentido. Você tem que colocar essa opinião e tentar provar essa opinião, ok? Vamos ver se eu conseguir. É preciso usar métodos específicos de construção textual. Por exemplo, ó, eu uso o conectivo, por exemplo. Também clichê, batido, mas funciona. Então eu vou botar em roxinho aqui. Por exemplo, aí eu dou um exemplo do que eu falei, para comprovar o que eu falei, ou para ajudar a dizer que eu estou falando a verdade. Pode-se expor a temática na parte inicial que é a introdução, né, por meio de uma comparação com uma obra ficcional. Ou seja, menciona-se a história básica de um filme para em seguida afirmar que na realidade ocorre algo parecido ou diferente. O que eu estou dizendo aqui, gente, nessa partezinha aqui, é do exemplo? Isso daqui me ajuda a eu desenvolver o argumento que eu levantei em azul escuro aí. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, ó, para eu apresentar o texto, eu uso uma técnica de você comparar ficção com realidade. Você usa um filme, que algo acontece nesse filme, e que, na realidade,
é, não deveria acontecer, ou o que deveria acontecer. Por exemplo, eu assisto um filme em que pessoas idosas, a redação do Enem valoriza do idoso. E no filme tem um personagem, até aquele filme que Cláudia citou, em que um personagem ele supera toda. Sofre preconceito e supera, certo? Ele é valorizado no filme. Nesse filme ele é valorizado. O contrário não acontece na realidade, porque o governo não valoriza. Vejam, então já apresentei o tema, valorização do idoso, ou pelo menos fiz uma alusão ao filme para iniciar a apresentação. É isso que eu estou dizendo nessa parte grifada. É uma estratégia de apresentação do tema, certo? É um método específico. Isso que está aqui grifado aí, ele ajuda meu argumento levantado. Então, com a estrutura, coloco o conectivo, aqui ó, em primeiro lugar, coloco o meu argumento, só um argumento só, ok? Uma ideia, uma opinião, para defender a sua tese, parte 1 da tese. Coloco um exemplo do que você falou até aqui, ó, e agora você dá uma consequência do que você falou, ó. Por isso que eu usei o desse modo. Consequentemente, então boto o conectivo. Gente, vê como tá ficando estruturadozinho. Na redação você não pode sair dizendo coisas loucamente, pô. Você tem que seguir uma sequência lógica, ok? Então eu disse que tem que usar métodos, dei um exemplo de um método, e qual é a consequência o que o aluno, alguém que usa esse método vai ter se ele usar o método. Desse modo, o tema está apresentado. Ó, gente, usei um exemplo, usei o argumento. Eu sei que é repetitivo, gente, mas tem que falar. Usei o argumento, usei um exemplo para comprovar o argumento e em seguida dou a consequência do argumento, ok? Beleza. O tema está apresentado. Ó. Aí eu digo com isso, ó, esse com isso também dá a ideia de consequência. Consequentemente, ó, uso outro conectivo. Eu dou uma consequência da consequência que eu levantei. Ó. O tema está apresentado, não é? Qual é a consequência disso? Com isso, o ponto de vista já pode ser colocado. Ou seja, eu cito o filme lá, comparo que no filme A acontece isso, na realidade acontece outra coisa. No filme sobre os idosos, eles são valorizados, mas o governo valoriza, beleza? Eu comparo, eu faço uma alusão, apresento o tema e em seguida eu dou uma opinião, que é a tese. Então, vê que essa estratégia é massa, gente, que eu estou colocando. Ó, desse modo o tema está apresentado, né? Ou pelo menos assim, já iniciado com a alusão que eu fiz ao filme. Com isso, o que acontece? O ponto de vista já pode ser colocado, eu já posso iniciar a minha tese. Vê, ou seja, eu tenho uma estratégia de iniciar o tema, para apresentar o tema, certo? Vamos continuar o parágrafo. Em primeiro lugar, iniciei, usei o argumento, dei um exemplo, ó, o conectivo aqui, e dei a consequência do que eu falei. Agora eu vou continuar o texto e eu vou adicionar outra ideia, então eu uso além disso. Ó, vê como está seguindo. Aí outro conectivo. Além disso, dá a ideia que eu vou colocar algo novo ou vou dar uma consequência do que eu coloquei já? Não, algo novo. Além disso, na escrita do segundo e terceiro parágrafos, que é o desenvolvimento, né? É importante levantar em uma linha uma parte de seu posicionamento da introdução. Utilizar o conectivo, por exemplo, a fim de dar seguimento ao argumento como um fato, um dado estatístico para dar força ao que está sendo dito. O que eu estou dizendo aqui, gente? Eu estou dizendo assim, além da estratégia do filme, você comparar com o filme, eu estou dizendo que você pode usar em uma linha, levantar em uma linha o posicionamento, levantar um argumentozinho lá em uma linha, né? E depois usar a palavra por exemplo, dar um exemplo, né? E depois você pode dar e esse exemplo pode ser um fato, pode ser um dado. Por exemplo, se eu disser assim, o governo precisa cuidar dos idosos, isso é o meu primeiro argumento. Aí eu trago um instituto que afirma, o IBGE afirma que o governo abandonou. Só um exemplo, o governo abandonou os idosos e 50%, sei lá, dos idosos brasileiros não estão sendo, sei lá, auxiliados. Vejam, eu usei um dado estatístico de 50% dos idosos de um órgão para apoiar o que eu disse. Você pode fazer isso, beleza? Gente, vocês perceberam que o que eu digo aqui é o que eu fiz aqui em cima? Ó, isso daqui que eu disse, além disso, na segunda, não sei o que, até aqui, ó. No segundo parágrafo, você levanta em uma linha e depois coloca um exemplo. Você bota o argumento em uma linha e depois bota um exemplo, é o que eu fiz em cima. Certo? É outra estratégia para continuar o texto, né? Certo. Então, botei além disso, coloquei outro exemplo, né? Do que eu falei. E agora chegou à conclusão do parágrafo. Por fim,
Por fim é o conectivo, para eu finalizar o parágrafo. Ele não tem que ter começo, meio e fim. Qual é a consequência do que tudo que eu falei? Por fim, uma consequência logo após fortalece e cria um bom tom argumentativo de defesa da tese. Ou seja, com tudo que eu falei, se eu colocar uma consequência do que eu falei, é, depois de colocar um exemplo de alguma coisa, vai fortalecer o que eu estou dizendo, a defesa da tese. Então, ó, teve o argumento, coloquei em primeiro lugar, coloquei o argumento, coloquei um exemplo do meu argumento, depois eu coloquei uma consequência do meu argumento, e dentro do meu próprio argumento, da consequência, vou ter outra consequência, e aqui ó, eu coloquei além disso para adicionar outra estratégia de construção do texto, certo? E concluir o parágrafo, certo? Gente, basicamente isso. Agora uma coisa interessante, deixa eu ver se tem tempo para falar isso aqui ainda. Não dá para ver o tempo não. Deixa eu falar isso e a gente termina. Ó, esse por fim, uma consequência logo após, tem uma vírgula aqui, ó, uma consequência, vírgula logo após. Uma consequência logo após, porque está deslocado. Ó. Podia colocar isso aqui no final do período, né? Por fim, uma consequência logo após fortalece e cria um bom tom argumentativo de defesa da tese, né? Certo. Só que, gente, isso daqui é a conclusão do argumento, da estratégia que eu levantei aqui. Ó. Deixa eu explicar isso direito. Eu disse uma estratégia aqui, né? Certo. E eu concluo com essa ideia aqui, que essa estratégia que eu disse dá, né? Que é aquela estratégia de você colocar o argumento em uma linha e dar um exemplo do que você falou, né? Que eu falei aqui nessa parte, ó. Tá aqui. Só que isso ficou mais conclusão do argumento, da estratégia que eu estou falando, e não do parágrafo como um todo, certo? Então, eu poderia modificar isso aqui para dar um comentário. Façam isso para terminar o parágrafo. A conclusão, a consequência do todo. Do todo. Aqui está mais do parágrafo, certo? Deixa eu ver como é que eu faria isso para vocês entenderem. Acho que dá tempo de eu finalizar isso daqui com essa mudança. Vamos lá. Por fim, uma consequência. Deixa eu botar assim. Por fim. Por fim. Chega-se. No parágrafo todo. No parágrafo como um todo. Ó, eu estou concluindo o que eu estou como um todo, não a última coisa que eu falei, mas eu estou tentando concluir o parágrafo, a ideia toda com um comentário. Por fim, chega-se no parágrafo como um todo. Vamos chamar parágrafo D1, que é o parágrafo de desenvolvimento 1, né? O parágrafo D1. Se você bota uma sigla, tem que colocar, né? Vamos tirar isso aqui para não inventar muito. No parágrafo como um todo. Deixa eu tirar isso aqui. Chega assim, não. Vou botar confere-se. Confere-se. Por fim, confere-se. Confere-se. Confere-se no parágrafo como um todo. Deixa eu tirar isso aqui como um todo. Aí, aqui, ó. Deixa eu tirar essa parte. Vai ficar melhor agora. Como um todo. Por fim, confere-se no parágrafo como um todo um bom tom argumentativo. Vê, isso daqui, gente, não é a consequência exata do que eu falei na última parte aqui, ó. É o parágrafo todo, certo? Então, a consequência com um comentário, ó, o meu comentário que dá um bom tom argumentativo para a defesa da tese. Então, gente, para recapitular, para não ficar muito longo, ó, esse por fim tá batido, porque eu usei aqui, ó. Não repito conectivos, ó. Por fim aqui não. Deixa eu colocar outro conectivo de conclusão. Na tabela tem vários, deixa eu ver. Eu poderia botar como resultado. Ou consequentemente, alguma coisa assim. Como resultado, confere. Em última instância,
confere-se no parágrafo como um todo um bom tom argumentativo de defesa da tese. Acabou. Certo? De defesa da tese, não. De defesa do argumento 1. Deixa eu melhorar aqui. Para ser mais específico. Do argumento 1. Não, do argumento 1, não. De defesa da tese. Vou deixar da tese mesmo. Porque não é no segundo parágrafo nenhuma partezinha da tese que você está defendendo. Ou da primeira parte da tese, vou melhorar. Da primeira, vou ficar mais específico. Parte da tese. Como tem parte, vou botar porção. Porção da tese. Fica estranho, né? Essas substituições, elas são bem questionáveis. Assim, não repete, mas fica estranho, né? Mas tudo bem. Porção é uma parte de alguma coisa, né? Certo. Então deixa eu parar o parágrafo aqui para ir para outra parte, outro vídeo. Eu acho que é o quarto vídeo que a gente vai. Deixa eu terminar.